Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos na paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito grato a Deus por esta tão rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estar aqui na sua presença, nesta noite, neste dia, neste congresso, o 11º congresso, do setor 2, não é isso, Zebulon? Que Deus em Cristo possa vos abençoar de forma abundante e poderosa. Deus abençoe o pastor dessa igreja, pastor Antônio Ferreira, carinhosamente chamado de pastor Ferreirinha. Que Deus possa abençoar meu pastor, sua vida, a vida da irmã Sônia, toda a sua família, em nome de Jesus, seu ministério. Pastor Antônio Ferreira estava inclusive me contando que plantou a semente do Evangelho lá em Equador, minha terra, e germinou. Hoje é uma obra abençoada. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a toda a diretoria desta igreja aqui em Bahia. Que Deus abençoe o evangelista, pastor Maciel. Muito obrigado, Maciel, pelo carinho. Deus abençoe você, sua esposa, seu ministério, sua família, a todo o corpo de obreiro desta casa, nosso querido amigo, irmão, Léo, líder ali, de jovens, do setor 2, lá de Zebulon. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Estamos aqui para servir a igreja do Senhor. Meu amigo também, presbítero Jailton Bruce, secretário aqui da igreja. Que Deus em Cristo possa abençoar o Bruce. Sempre nos encontramos lá em Natal. E para mim é uma satisfação muito grande estar nessa casa. Deus abençoe vocês, Zebulon. Deus abençoe a igreja de Bahia. Sintam-se carinhosamente saudados pela minha pessoa. Amém? Queridos, eu tenho certeza que nessa noite Deus, Ele falará ao nosso coração, porque Ele já continuou falando através dos hinos, do testemunho, e não será diferente da sua palavra. E o Senhor confirmou de diversas formas a palavra que Ele fez descer ao meu coração, e eu quero transmiti-la ao seu. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, capítulo 15. 1 a Coríntios, capítulo 15, vamos fazer uma leitura para parafrasear, vamos ler o versículo 1, após o versículo 1, vamos ler o versículo 33, e por fim, iremos ler a partir do verso 51, então, 1 a Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 33 e a partir do 51, enquanto você localiza, com a permissão do pastor Ferreirinha, nós trouxemos aqui um material, irmão. Eu queria fazer um anúncio bastante importante e especial, porque lá em Natal, além de alguns serviços que nós prestamos à nossa igreja, um deles é que nós compomos a liderança ali da nossa igreja no departamento do discipulado. E vamos ter o nosso congresso em agosto, e tem 2 materiais que ajudam muito. Nós vendemos cerca de 4 a 5 mil camisas em Natal, só que tem muitos novos convertidos que não têm condição de adquirir a sua camisa para participar do congresso. Então nós temos 2 produtos que ajudam a comprar a camisa de alguns novos convertidos que são carentes. Esses 2 produtos é a caneta multiuso, acredito que os irmãos já conhecem, vem com a logomarca do nosso departamento ali em Natal, DENOC, Departamento de Novos Convertidos. É a caneta multiuso que é 3 em 1, suporte, esferográfica e touch. É a única caneta que acaba a tinta e você continua usando até Jesus voltar, se não for hoje. Também o Pop Socket com a logomarca do departamento, é um produto também, suporte de selado, tirar selfie, suporte para você colocar no seu escritório, na sua mesa. Vem também um outro produto para você colar no carro ou em outro local e também acoplar o celular, enfim. Produtos que vão abençoar ali em Natal a vida do departamento da nossa igreja. Eu sempre que vou ministrar fora do estado ou no estado, eu levo esse material até agosto, para que a gente possa estar abençoando a vida de novos convertidos. Quem entendeu diz amém. No final vai estar lá fora, apenas R$5, você compra, adquire e abençoa, tá certo? O nosso ministério e a nossa igreja. Só quem achou diz graças a Deus. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado,
o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queridos e amados irmãos, Paulo vai escrever pelo menos 4 cartas a essa igreja. 2 vão entrar no cânon sagrado, está à nossa disposição na nossa Bíblia Sagrada, no exemplar de uma Bíblia Sagrada que você adquire. E as cartas que Paulo vai direcionar à igreja que está lá em Corinto, na Grécia, são cartas, são ensinos exortativos, ensinos para consolar e para edificar também. Paulo vai ajudar na fundação dessa igreja, na sua segunda viagem missionária. E a lembrança que Paulo tem dessa igreja é uma lembrança muito boa, porque a lembrança que Paulo tem da igreja de Corinto é uma igreja que está crescendo na fé, é uma igreja madura, é uma igreja que está amadurecendo na caminhada cristã. O culto, por exemplo, na igreja de Corinto é um culto espiritual. Quando falamos de culto em Corinto, na fundação da igreja, nos primeiros anos da igreja, eu estou falando de uma igreja que tem nela e foi abençoada por Deus, e você vê diversos dons espirituais, que inclusive é nessa carta que Paulo vai inclusive destacar ou falar acerca dos dons espirituais. Quando olhamos para um culto na igreja de Corinto, é um culto que tem profecia, mas também tem interpretação, é um culto que tem discernimento, é um culto que tem exposição através do dom da palavra. Porém, essa igreja, como toda igreja, ela vai enfrentar algumas dificuldades, porque nenhuma igreja é perfeita. Igreja que eu falo não é a sua instituição, não é a sua estrutura organizacional. Eu falo de igreja quanto eu e você, o que chamamos de igreja visível. E a igreja vai começar a enfrentar algumas dificuldades. Paulo então continua na expansão da igreja. Passam-se aproximadamente 20 anos. Paulo está em Éfeso, e de repente Paulo recebe uma notícia que nenhum pastor gostaria de receber. Alguém chega para Paulo e diz: Paulo, a igreja em Corinto não vai bem. Paulo, a igreja de Corinto está passando por algumas dificuldades. E Paulo começa a perguntar, inclusive na primeira carta, no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele vai dizer que a família de Cleo vai trazer algumas informações a respeito dessa igreja, e as informações vai bombardear as lembranças de Paulo, porque alguém chega e diz: Paulo, as dificuldades são tamanha, a crise na moralidade, a crise na doutrina, a crise na unidade, a crise na estrutura organizacional da igreja, Paulo. Então Paulo vai dirigir cartas que possam instruir essa igreja, edificar essa igreja, exortar a igreja, o ensino, a doutrina que Paulo ensinou na fundação. Paulo vai conservá-la. Então Paulo vai começar a combater algumas falsas doutrinas. Quando você lê o capítulo 1, inclusive você percebe que a primeira refutação que Paulo vai fazer contra as crises e as dificuldades que a igreja de Corinto vive é quanto à sua unidade. Está havendo algumas dissensões na igreja, e alguém vai se levantar e vai dizer: eu sou de Paulo. Alguém vai se levantar e vai dizer: eu sou de Apolo. Imagino eu, alguém olhando dizendo assim: eu sou de Paulo porque Paulo tem uma eloquência, Paulo é inteligente, é o fundador. Não, mas eu sou de Apolo porque Apolo tem uma boa oratória, é um bom pregador. E alguém ainda vai se levantar e vai dizer: não, eu sou de Pedro porque Pedro é o pastor principal da igreja. E Paulo vai refutar e dizer assim: não merece glória ninguém na horizontal. Por melhor líder que você seja, por melhor liderança que você exerça, mas a glória não é para mim, a glória não é para você. E Paulo vai dizer: bendito seja aquele que dá o crescimento da obra que fazemos.
Então Paulo vai começar a exortar e refutar algumas coisas. Por exemplo, Paulo vai confrontar os falsos profetas. Paulo vai confrontar os problemas de litígios na igreja. Paulo vai confrontar e vai questionar alguns questionamentos quanto à fé racional. E Paulo vai começar a escrever algumas cartas, alguns capítulos, algumas cartas. E quando chega no capítulo 15 da primeira carta, Paulo então vai defender e vai conservar pelo menos duas doutrinas ou dois ensinos que eu quero destacar aqui nessa noite. Primeiro ensino, Paulo vai defender a doutrina da ressurreição de Cristo Jesus. A segunda doutrina que Paulo vai defender é a doutrina do arrebatamento da igreja. Paulo então vai dizer: eu estou escrevendo a vocês aquilo que eu já preguei, eu estou pregando a vocês aquilo que eu já ensinei, a pregação do evangelho racional, que se vocês permanecerem nele, vocês serão salvos, porque não foi da minha carne, não foi de mim que eu preguei, eu recebi do Senhor, e aquilo que eu recebi do Senhor eu ensinei a permanecer nele. A primeira doutrina que Paulo vai defender é a doutrina, escute isso, da ressurreição. Por quê? Porque o grego, ou os gregos, eles não creem na ressurreição para espírito vivificante. Como assim? O grego não crê que alguém pode ressuscitar para viver eternamente. Então começa a levantar alguns questionamentos, e alguns vão dizer: não há ressurreição de mortos. Então Paulo vai escrever nos primeiros versículos do capítulo 15. Paulo vai dizer: vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos, só que tem um problema. Eu preguei, eu ensinei que Jesus ressuscitou, e agora vocês dizem que não há ressurreição. Paulo vai dizer: está errado, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa mensagem, é vã a nossa fé, é vã a nossa vida, tudo é vã, porque o pilar central da igreja de Cristo Jesus é a sua ressurreição. Paulo então vai dizer: se nós esperarmos Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele vai concluir com uma afirmativa muito poderosa. Ele vai dizer: mas agora Cristo ressuscitou e se fez primícia de todos os santos. Paulo estava totalmente convicto, Paulo estava plenamente certo da verdade quanto à ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Se estamos aqui é porque Cristo ressuscitou. Se pregamos é porque Cristo ressuscitou. Se cantamos é porque Cristo ressuscitou. Se estamos de pé é porque Cristo ressuscitou. Se anunciamos as boas novas é porque Cristo ressuscitou. E Paulo então vai dizer: o pecado entrou pelo primeiro homem, pelo primeiro Adão, mas veio a vida através do segundo Adão. Porque se a morte veio pelo primeiro Adão, a vida também chegou pela pessoa de Cristo, quando cumprindo as escrituras, ao terceiro dia ressuscitou. Paulo estava totalmente certo. Eu vou provar na Bíblia para você e na história também. Ora, se Cristo não ressuscitou, não haveria o testemunho das mulheres. Se não tem o testemunho das mulheres, escute isso, não tem a aparição aos 11. Se não tem a aparição aos 11, logo não tem Jesus aparecendo a Pedro. Se Jesus não aparece a Pedro, também aparece aos 11. Ele também não aparece a Tomé para dizer: Tomé, toque aqui na minha mão para você saber que eu estou vivo. Tomé, seja crente, rapaz. Se não há aparição a Tomé, a Pedro, aos 11, não há a subida ao Monte das Oliveiras. E se não sobe ao Monte das Oliveiras, mais de 500 vão ver. Se não há subida ao Monte das Oliveiras, não tem a dispensação das últimas palavras. Se não tem a dispensação das últimas palavras, não tem promessa do Espírito Santo. Se não tem promessa do Espírito Santo, não tem reunião. Se eles não se reúnem, eles não oram. E se eles não oram, o Espírito Santo não desce. Se o Espírito Santo não desce, não reveste. Se não reveste, não tem pregação. Se não tem pregação, não tem conversão. Se não tem conversão, não tem igreja primitiva. Se não tem igreja primitiva, não tem perseguição. Se não tem perseguição, não tem Paulo. Se não tem Paulo, não tem um apóstolo enviado para a expansão da igreja. Se Paulo não é enviado para a expansão da igreja, não tem igreja na Ásia Menor. Se não tem igreja na Ásia Menor, não tem igreja, escute isso, em Éfeso, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não tem as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Se não tem as 7 cartas da
igreja Ásia Menor. Logo não tem os mártires na fé. Se não tem os mártires na fé, não tem, escute isso, os reformadores da fé. Se não tem os reformadores da fé, não tem os heróis da fé. Se não tem os heróis da fé, não tem movimento pentecostal chegando à América do Norte. Se não chega movimento pentecostal na América do Norte, Gunavig e Daniel Berg não são revestidos pelo Espírito Santo. Se eles não são revestidos pelo Espírito Santo, eles não recebem a revelação de chegar a Belém do Pará. Se eles não recebem a revelação, eles não viajam. Se eles não viajam, não tem Assembleia de Deus no Pará. Se não tem Assembleia de Deus no Pará, não tem Assembleia de Deus chegando à Lagoa Grande. Se não tem Assembleia de Deus chegando à Lagoa Grande, não tem Assembleia de Deus chegando a João Pessoa, a Campina Grande. Não tem irmão Lourenço, não tem irmão Félix, não tem, escute isso, não tem irmão, não tem ninguém que possa fazer chegar, a não ser pela ressurreição. Mas chegou a Assembleia de Deus, chegou o movimento pentecostal. E se não chega, não tem Bahia. Se não tem Bahia, não tem congresso. Se não tem congresso, não tem Zebulon. Se não tem Zebulon hoje, não tem batismo com o Espírito Santo hoje. Não tem salvação hoje, não tem restauração hoje, não tem libertação hoje. Mas eu vim lá do Rio Grande do Norte trazer uma palavra para o teu coração e dizer: tem salvação porque Jesus ressuscitou, tem batismo porque Jesus ressuscitou, tem revestimento porque Jesus ressuscitou. Satanás vai bater em retirada hoje de quem está oprimindo lá na tua casa, porque Jesus ressuscitou e tem vida. Se tem vida, tem graça. Se tem graça, tem renovo. Se tem renovo, tem restauração. Se tem restauração, tem Bahia cheia da glória de Deus. Jesus ressuscitou. Ressuscitou para a primícia de todos os santos. Há quem diga no mundo que a esperança é a última que morre. A do crente nunca morre. Eu ainda jovem lá em Equador, tive a oportunidade de ser líder de jovens ali. E um dia um jovem me perguntou: Felipe, você crê mesmo que nós somos a geração do arrebatamento? Eu disse: eu creio. Ele disse: se nós não formos e morremos. Eu disse: não tem problema. Ele se fez primícia de todos os santos. Se eu morrer nessa terra, quando Ele vier, eu ressuscitarei também para me encontrar com Jesus. Ele ressuscitou. Apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos, apareceu à sua igreja, apareceu a João quando estava lá na ilha de Patmos. E João vai escrever a carta da revelação e vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão, estou preso por amor ao Evangelho, à pregação. Eu estava preso, mas eu fui arrebatado. Quando eu fui arrebatado, eu ouvi uma grande voz que dizia: João, o que tu vês, escreve num livro e envia à minha igreja que está na Ásia. De repente João, ouvindo aquela voz, ele vai virar para ver quem falava com ele. E quando ele vira para ver, a revelação é muito poderosa, porque ele vê 7 castiçais de ouro, representativos da igreja. Ele vê um semelhante ao Filho do Homem, que é o próprio Cristo, no meio dos 7 castiçais. Ele está no meio da igreja. E de repente João vai ver e vai perceber que os seus cabelos, as suas vozes eram compridas até os seus pés, os seus cabelos e a sua cabeça era branca como a lã, era branca como a neve. Ele vai dizer também, escute isso, que os seus olhos eram como olhos como chamas de fogo. Ele vai olhar e vai ver que seus pés eram reluzentes como um latão, como quando refinado na fornalha. Ele vai perceber que a sua voz é como voz de muitas águas. Ele ainda vai olhar e vai ver que da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. João ainda vê na revelação que ele está cingido pelo cinturão de meio que de ouro no seu peito. João olha também e vê que ele tem 7 estrelas na sua destra. Ele sustenta a sua igreja, e a sua igreja é inabalável, porque nele está edificada. E João vai ver, e de repente naquela poderosa revelação, ele vai cair aos seus pés como morto. Mas de repente aquele que tem as 7 estrelas na sua destra coloca a destra sobre João e diz: João, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele está vivo?
Ele é o edificador da igreja. Eu disse no início, antes de continuar, deixa eu abrir um parênteses, eu disse no início aqui, que a igreja, como toda igreja, vai enfrentar crise. E a igreja, como toda igreja, uma vez por outra, enfrenta alguns escândalos de alguns irmãos, algumas dificuldades, alguns problemas, passa por algumas adversidades. Só que mesmo em meio a tudo isso, Cristo era manifesto e revelado através dos fiéis e verdadeiros. Apesar da crise, Cristo era manifesto no culto na igreja de Corinto. Apesar da dificuldade, Cristo era revelado na igreja de Corinto através dos fiéis e verdadeiros. Por quê? Porque a igreja não é do homem, a igreja não é da terra, a igreja é de Cristo. A igreja veio do céu e para o céu iremos para estar com Ele. O princípio da edificação na coletividade, escute isso. Em Mateus capítulo 16 a partir do 13, 16 a partir do 13, ele está mais ou menos ali em Cesareia de Filipe. Vai parar um pouquinho e vai dizer: vem cá, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que é, Senhor? O que dizem os homens ser o filho do homem? Aí de repente alguém vai dizer assim: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, mas há quem diga que tu é um profeta. Aí de repente ele vai dizer: e vocês? Vocês que estão comigo, o que vocês dizem ao meu respeito? Aí de repente Pedro vai se encher da autoridade, vai receber a revelação e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação de Pedro é maravilhosa, só que a revelação de Cristo é mais poderosa ainda, porque ele vai dizer: não foi a carne, nem foi o sangue, tu és bem-aventurado, é verdade, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. E eu tenho uma revelação para você, Pedro, eu tenho uma revelação para você, Filipe, eu tenho uma revelação para você, Mateus, eu tenho uma revelação para você, Bartolomeu, eu tenho uma revelação para você, Natanael. Qual é, Senhor? Tu és Pedro. No grego, no original, tu és Petros, uma pedra pequena, um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, Ele mesmo, no grego Petra, uma pedra grande, uma rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o princípio da edificação na coletividade. Só que em Mateus 7, a partir do versículo 24, ele também vai trazer o princípio da edificação na sua individualidade. E ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu vou assemelhar como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer: desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Ele já dizendo: a igreja na coletividade está edificada, a igreja na individualidade está edificada. Onde é a edificação? É a rocha. Quem é o edificador? Jesus. Aonde estamos edificados? Nele mesmo. É por isso que ele vai dizer: ainda que desça a chuva, aquilo que vem de cima, ainda que corram os rios, aquilo que vem de baixo, ainda que soprem os ventos, aquilo que vem do meio, pode vir do meio, pode vir do lado do outro, da retaguarda, de frente, do alto, não vai abalar. Você vai permanecer de pé, porque a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Não, eu vou liberar uma palavra profética. Eu vim lhe dizer: a tua casa vai permanecer de pé, o teu casamento vai permanecer de pé, o teu ministério vai permanecer de pé, você permanecerá de pé, porque a rocha é inabalável. A doutrina da ressurreição. Quando Paulo então defende a doutrina da ressurreição, Paulo vai dizer assim: a ressurreição, ele ressuscitou para a primícia dos santos. Só que tem um detalhe: além de ele ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também. Nós que estamos vivos também seremos arrebatados. E então alguém vai questionar e vai dizer: Paulo, se há ressurreição de mortos, e se Cristo ressuscitou, como é que vai ressuscitar? Como é o corpo daqueles que morreram? E então Paulo vai falar acerca da transformação do corpo. E eu acho lindo o versículo 51, porque Paulo vai dizer assim: eis que vos digo um mistério. Isso é maravilhoso. O céu tem seus mistérios e Deus revela a quem quer.
Deus então vai revelar a Paulo um dos mistérios do céu. E então Paulo vai dizer que aqueles que morreram em Cristo serão transformados e vão receber um corpo incorruptível, imortal. Mas não somente ele, até nós que estamos vivos também seremos transformados, seremos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade de Deus. Só que quando Paulo trata da doutrina da ressurreição e vai tratar a respeito da transformação do corpo pelo arrebatamento, Paulo vai trazer uma orientação. E vai dizer no versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Jovens que preservam o ensino da doutrina, da palavra, do evangelho, é jovem que se desvia de conversações sem edificação. Uma igreja e uma geração que conserva a doutrina e o evangelho de Jesus é uma igreja que foge da roda dos escarnecedores, é uma igreja que não dá ouvido a quem não tem nada de Deus, é uma igreja que não é enganada por falsos profetas que querem distorcer a veracidade desta palavra. A nossa geração está sendo bombardeada na faculdade. A nossa geração está sendo bombardeada por falsos ensinamentos. A nossa geração está sendo bombardeada por ensinamentos distorcidos através da internet, através do ateísmo, através do modismo, através do pragmatismo. Esses dias, pastor Ferreirinha Maciel estava viajando para o Ceará para ministrar, e eu estava na rodoviária lá do Ceará, em Fortaleza, para me locomover novamente para Sobral. E de repente eu estava tomando café, e estava no período de carnaval, e de repente eu vi uma reportagem. E nessa reportagem, muitos dos irmãos viram, era uma escola de samba que estava fazendo alusão entre as suas figuras de desfiles de Satanás e de Jesus. Só que aquele não era meu Jesus. Pregador, por que você diz isso? Porque o meu Jesus não foi derrotado por Satanás. Pelo contrário, o meu Jesus é a semente que veio para esmagar a cabeça da serpente. Mas a nossa geração está sendo bombardeada por esses ensinamentos. A nossa fé está sendo ridicularizada por muitos. Escute isso, professores em faculdades, professores em escolas, escute isso, pessoas intelectuais, porque estamos no século dos intelectuais. O conhecimento é o poder, e estamos sendo bombardeados por guardar a nossa fé, por guardar a nossa pureza, por guardar esta palavra, por guardar este evangelho, por guardar a doutrina, e na doutrina se preservar, andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, conservar-nos puro para o Senhor. Estamos sendo bombardeados por isso, estamos sendo bombardeados por nossa crença. Mas eu vim aqui trazer uma palavra para o seu coração, Zabulon. Eu vim trazer uma palavra para o seu coração, Madebe, igreja de Bahia. Nós não abriremos mão desta palavra, nós não abriremos mão da doutrina, nós não abriremos mão do evangelho. Este evangelho que é loucura para o mundo, é poder de Deus para todos aqueles que receberam como graça. Pastor Zé Carlos estava ensinando na Eboerne, terminou sexta-feira. E pastor Zé Carlos, presente aqui na João Pessoa, na Paraíba, o pastor Carlos disse que há um grande desafio na vida do ombreiro, é manter-se firme na velhice. Porque quando somos novos, jovens, temos força, vigor,
entusiasmo, alegria. Mas vai passando os anos, vai passando os tempos, e ficamos como que ali sentados, e alguém chega e diz: Eli, os sacerdotes não estão servindo bem. Eli, os sacerdotes estão maus. E às vezes, escute isso, não é por falta de ouvir, é por conivência mesmo. É aquele que não tem nada não, é aquele que tem nada a ver, é aquele, não, só um pouquinho, é aquele, eu vou experimentar só um pouquinho, eu vou ali só para ver como é. Não, eu vou aqui porque isso nada faz mal, não fere. Escute, mocidade, escute, igreja do Senhor. O inimigo está tentando trazer de fora para dentro, mas eu preguei nessa tarde aqui dizendo que as águas de fora não servem para quem está dentro, é as águas de quem está dentro que sai do altar, que serve para curar quem está lá fora. Eu vou para o próximo tópico, mas me ajuda a pregar, eu já estou encaminhando para o fim, para pregar sobre a segunda doutrina que Paulo reservou. Me ajuda a pregar, em nome de Jesus. Se você tem comunhão com a pessoa que está ao seu lado, diga para ele: guarda o que você tem. Diga: guarda o que você tem. Diga assim: mesmo tendo pouca força, mas guarde, seja fiel, porque importa que se com Ele padeçamos, também com Ele seremos glorificados. Guarda o que tens. E me astorai cantoraba xaraba cantalas. Paulo defende a doutrina da ressurreição. Então Paulo agora vai defender a segunda doutrina, é a doutrina do arrebatamento. E Paulo vai dizer: nem todos dormiremos, porque será como em um momento. Momento aqui, a palavra momento aqui no original é átomos. Sabe o que é o significado da palavra átomo? Indivisível. Paulo se utiliza de uma linguagem que os gregos conhecem, é o átomo. Os gregos junto com os indianos vão desenvolver o estudo do átomo. E Paulo está dizendo: olha, no momento, o arrebatamento será no momento, será como um átomo. O que é que Paulo estava dizendo com isso? O momento do arrebatamento é indivisível. Como assim, Paulo? Não são dois arrebatamentos, é um arrebatamento. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu sei que tem divisão no meio da igreja. Eu sei que tem um grupo que está dizendo que é de Apolo, outro que está dizendo que é de Paulo, outro está dizendo que é de Pedro. Está tendo dissessões no meio da igreja. Só que o arrebatamento é um momento. Como assim, Paulo? Ele não vem buscar primeiro a mocidade para depois vir buscar as senhoras. Ele não vem buscar primeiro o corpo de obreiro para depois buscar a membresia. Ele vem arrebatar a sua igreja no momento. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu vou defender e preservar esse ensino. Qual, Paulo? A doutrina do arrebatamento. Como assim, Paulo? Ele vem buscar o baixo, mas também vem buscar o alto. Ele vem buscar o pobre, mas também vem buscar o rico. Ele vem buscar a mocidade, mas também vem buscar as crianças. Ele vem buscar o obreiro, mas também vem buscar o membro, o congregado, o dizimista, o que é fiel, o que preserva o ensino, o que é verdadeiro, o que é zeloso, o que guarda a fé. Ele vem arrebatar a sua igreja. Escute isso. Pregar sobre arrebatamento em muitos púlpitos que só se prega a teologia da prosperidade é preservar a doutrina e o evangelho. Pregar sobre crucificação, arrependimento e ressurreição lá na tua escola, lá no teu bairro, lá na tua casa, é preservar o ensino do evangelho. Então segure aí, não perde o primeiro arrebatamento, porque Jesus vem buscar uma igreja, e a igreja que vai subir
é a igreja de boas obras. Você recebe uma palavra da parte de Deus? Você recebe uma palavra profética? Então eu vou liberar. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Eu subo, mas você também sobe. Eu chego, mas você também chega. Eu vou, mas você também vai. Eu canto, mas você também canta. Eu participarei, você também participará. Você estará lá, eu também estarei. Porque Jesus vem me arrebatar, mas vem arrebatar você também. Jesus está voltando. Pregador, ele vai demorar muito? Eu não estou esperando Jesus para ontem. Eu não estou esperando Jesus para amanhã. Eu não estou esperando Jesus para hoje. Eu preciso esperar Jesus para agora. Porque Paulo vai dizer, além de ser num momento indivisível, é num abrir e fechar de olhos. Você já parou para pensar o que é um abrir e fechar de olhos? É algo muito rápido. Alguns dizem que é cerca de 3 a 4 milésimos de segundo. É muito rápido. Sabe o que Paulo estava dizendo? Pede perdão enquanto há tempo, porque vai ser rápido demais. Te reconcilia com a igreja, porque Jesus está voltando e vai ser rápido demais. Chama o pastor, pede perdão à liderança, porque Jesus está voltando e vai ser rápido demais. Reúne a família, escute isso, reúne a família, se arrepende, se reconcilia, diz que ama, abraça e perdoa, porque Jesus está voltando, a trombeta vai soar, a igreja vai subir, Jesus vai arrebatar. Escute-me, Paulo não está falando acerca da primeira vinda. Repita comigo: Paulo está preservando o ensino do arrebatamento. Escute isso, o arrebatamento é a segunda vinda, porque ele veio a primeira, ele virá a segunda. A diferença aqui da primeira vinda, na primeira vinda e na segunda vinda, há alguns aspectos diferentes. Por exemplo, na primeira vinda ele veio em terra, na segunda vinda ele vai vir nos ares. Na primeira vinda ele veio pobre e humilde, na segunda vinda ele vem poderoso e exaltado. Na primeira vinda ele veio em carne mortal. Na segunda vinda ele vem em espírito vivificante. Na primeira vinda ele veio como servo, na segunda ele vai vir como Senhor. Na primeira ele veio como súdito, na segunda ele virá como rei. Na primeira vinda, escute isso, ele chorou, na segunda ele vai vir enxugar as lágrimas do que chora. Na primeira vinda ele veio profetizar, na segunda ele vai vir cumprir a profecia. Na primeira vinda ele veio salvar, na segunda ele vem recolher os salvos da terra. Na primeira vinda ele veio plantar, e ainda que cresça, escute isso, o trigo, e no meio do trigo haja uns joios, ele vai separar o joio, pegar o trigo e arrebatar a sua igreja. Na primeira vinda, colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, mas na segunda ele virá com uma coroa de majestade. Na primeira vinda ele veio com caniço de madeira, mas na segunda ele vem com cetro da justiça, que não impõe ao homem, ao inocente, pecado ele enxuga, ele humilha, exalta, fere, cura, levanta. Ele é Senhor. Na primeira vinda, escute isso, ele veio como cordeiro mudo. Como o cordeiro mudo não abria a sua boca. Isaías, em uma prefiguração do cavalo, no capítulo 53, ele vai dizer: ninguém dava valor, não havia formosura, como que uma raiz em uma terra seca. Mas ele foi até o fim, não abriu a boca, como o cordeiro mudo. Mas João recebe a revelação dos anciões, Paulo pregador, de dizer: João, ele foi como cordeiro mudo, é verdade, mas ele também é, João, a
aquele que se revela como o leão da tribo de Judá, que tem poder para desatar os 7 selos. Na primeira vinda, para cumprir Zacarias 9:6, ele disse assim: ó, vão lá, desamarrar o jumentinho, trazei-o. Se alguém perguntar alguma coisa, diz que é para o seu Senhor. Eles vão lá, traz o jumentinho, ele monta e ele vai entrando em Jerusalém. Quando ele vai entrando, alguém vai bem dizer e vai dizer: glorificado seja aquele que é enviado dos céus, hosana nas alturas. E alguns vão mexer as folhas, e as mulheres vão gritar hosanas, e os homens vão aplaudir, e ele vai entrando. Mas na segunda vinda, ele não vai entrar como que em um jumentinho, como um rei humilde que veio para se entregar à morte. Na segunda vinda, ele vem com roupas de general de guerra. E é por isso que nele somos mais do que vencedores. Por quê, pregador? Porque entramos na batalha com a bandeira da vitória erguida, porque ele é a nossa vitória. Montada em um cavalo branco, como que para guerrear, já tendo a vitória. E João disse que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Erga a sua voz para dizer comigo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga mais uma vez, diga: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se na primeira vinda ele veio humilde para ser humilhado, para ser morto, na segunda vinda ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou encerrar, meu Deus, a hora corre. Escute isso. Paulo vai dizer: ao soar da trombeta, eu encerro aqui. Aí eu gosto de Paulo, porque Paulo vai dizer assim, Leonardo: porque a trombeta soará. O que eu acho extraordinário é porque Paulo está dizendo assim: eu não estou apenas ensinando a vocês como será o arrebatamento, eu estou garantindo para vocês que a trombeta vai soar. Não é apenas meras palavras, não é apenas uma teoria, é uma revelação. Eu recebi dele: a trombeta soará. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, através da palavra bendita, que é poderosa, que é majestosa, que dá vida, que renova, que não é como a erva que murcha e seca e cai, como o homem, mas permanece fiel para todo sempre. É apta para discernir, é apta para orientar, é apta para edificar, é apta para exortar, para consolar. O Senhor está dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando. Jesus está voltando. Nenhuma mensagem alegra mais o coração da igreja do que ouvir que o amado está voltando. Nenhuma mensagem alegra mais o coração da noiva do que ouvir que o Senhor está voltando. Para quê? Para arrebatar a sua igreja. Se você crê nesta verdade, se você preserva esse ensino, se você está embasado nesta palavra, levante uma de suas mãos para o céu comigo agora. Levante uma. Se você quiser, levante as duas, porque eu vou liberar uma palavra sobre o teu coração. E eu vim te dizer: o céu é seu e ninguém arranca, o céu é seu e ninguém toma, porque o sangue dele já garantiu a tua vitória e a tua chegada. Jesus está voltando. Quem pode adorar a ele? Segure na mão da pessoa que está ao seu lado agora. Segure. Segure na mão dele, não solte. Segure na direita, segure na esquerda, segure aí. Se ele estiver dormindo, balança a mão dele para ele acordar, porque é encerramento de congresso Zebulon. Diga assim: você veio até aqui. Diga, você veio até aqui para não voltar mais. Diga assim: é daqui para o céu, 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 é daqui para o céu. Eu vou encerrar agora.
Narabaçuias, Narabaçuiai cantos. Eu quero saber, cadê a primeira vida para Jesus? Cadê? Você que está do lado de alguém que não é crente, traga ele para aceitar Jesus agora. Traga ela para aceitar Jesus. Eu vou encerrar agora. Eu preciso passar o microfone para quem é direito. Mas a porta da graça está aberta. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Jesus está te chamando e dizendo assim: vem que eu te recebo, vem que eu te abraço. Jesus está dizendo: o céu também é para você, também tem lugar para você. Não é 144 mil não, é muito mais. Serão milhares e milhares de santos. Vem para Jesus. A igreja, olhe para mim, olhe para mim. Eu encerro agora. Eu tenho um desafio para fazer. Eu vou contar até 3. Enquanto as vidas se decidem para vir aceitar a Jesus, eu vou contar até 3. E no 3, eu vou liberar 10 segundos, para que nós possamos em 10 segundos terminar esse congresso debaixo de adoração a Deus como começou. Eu vou dizer até 3 e lançar 3 palavras de bênção sobre a sua vida. E quando eu disser 3, eu vou contar 10 segundos. E serão 10 segundos em que nós iremos glorificar. Só vai glorificar a igreja que vai subir. Só vai glorificar a igreja que preserva o ensino. Só vai glorificar o jovem que se sustenta. E somente, só a escritura, só pela palavra, e só a palavra, somente ela. Eu vou dizer 3. Quando eu disser 3, é 10 segundos que você vai abrir a sua boca e vai glorificar ao nome de Jesus. É 1. Jesus te trouxe aqui para te conservar em vida. É 2. Guarda o que tens, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É 2,5. Ainda que se levante, ainda que queiram se levantar para querer te destruir, para querer te matar, para querer te destruir, o Senhor está dizendo assim: eu sou aquele que te preserva em vida, eu sou aquele que te preserva em pé, eu sou aquele que te preserva firme. Você vai chegar no céu comigo, você estará no céu comigo, e eu com você cantaremos lá junto, entoaremos lá junto, cearemos lá junto, adoraremos lá junto. 2,5, 3, por 10 segundos, se você pode levantar as suas mãos para os céus e abrir a sua boca. Só a igreja que vai subir. Cadê? Cadê a igreja que vai subir? Cadê a igreja do arrebatamento? Cadê a igreja que preserva o ensino? Você não vai morrer, Deus vai te preservar. Por esta palavra nós chegaremos, nós chegaremos. Abra a boca para adorar. Receba cura agora, receba renovo agora, receba restauração agora. Seja cheio agora, seja cheio agora. Lá na tua casa haverá paz, assim diz o Senhor. Quem pode abrir a boca para adorar?